No Verdade Sem Açúcar de hoje, quais foram os principais erros que eu cometi como eu estava como closer dentro de uma operação de vendas? Ser closer é muito mais difícil do que as pessoas pensam. Se a pessoa não estuda, se ela não se desenvolve, o que ela faz? Ela tende a ser uma pessoa genérica, uma pessoa mediana. E tá tudo bem, se esse é o teu objetivo. Agora, se tu quer ser um vendedor de alta performance, tu precisa se desenvolver. E o meu primeiro erro que eu cometi como closer foi tentar ler a apresentação que eu tinha para o meu cliente. Se eu sou um leitor de apresentação, mais fácil teria sido enviar a apresentação para ele e deixar ele interpretar do jeito que ele quiser. Então, o primeiro erro é tu não estudar o teu produto, não estudar aquela apresentação e entender as variáveis dela. Por quê? Uma coisa que eu falo para todos os clientes e para todos os meus vendedores: script não respeita a resposta. Script não respeita a resposta. Então, se o meu cliente ele me dá uma resposta que é diferente do que está dentro do meu roteiro, dentro da minha apresentação de vendas, eu vou me perder e ali eu começo a oscilar a voz, eu já começo a gaguejar e obviamente vai me fazer perder venda. Então esse foi o primeiro erro. O segundo erro que eu cometi foi de não estudar os mercados dos meus clientes. Não basta eu ser um entendedor do meu produto. Eu preciso saber como que o meu produto se adequa e se encaixa para cada uma das soluções. Como aqui a gente atua com vários mercados diferentes, agro, financeiro, marketing, a gente atende setores como até time de futebol a gente já atendeu para vender sócio torcedor, esse é o nível. Cada mercado tem a sua diferença, tem a sua sazonalidade, e se eu não sou um entendedor de mercado, eu tenho um conteúdo genérico, e se eu sou genérico, eu perco para quem é personalizado. Terceiro erro como closer é não ter interpretado os sinais que o meu cliente me dá do outro lado da reunião. Às vezes eu estou fazendo uma apresentação e aí o cliente está olhando no celular, ele está virando para o lado, ele está conversando com um, conversando com outro, e o que eu faço? O que eu fazia? Eu seguia a apresentação. E existe um conceito chamado Hancock Effect. O que é esse efeito rede? Acontece que no início de uma apresentação, o cliente ele vai prestar 70% de atenção em ti. Por quê? Porque ele está se habituando, está vendo o cenário, está vendo se ele gosta ou não da tua expressão facial, do teu sorriso. Durante a apresentação, se tu não falar nada de relevante ou não puxa assunto, não faz o cliente interagir, fica só uma palestra, a atenção dele chega a cair para 20%. E lá no final, ele presta 100% de atenção. Por quê? Porque é o momento que tu fala o preço. E aí ele começa a buscar dúvidas de coisas que tu já falou, mas ele não estava prestando atenção. Então, não entender os sinais lá do outro lado e não fazer uma reunião interativa e sim uma apresentação me fazia perder dinheiro. E o último erro que eu cometi bastante é de não saber interpretar os meus próprios números, não saber analisar a minha pipeline, o meu funil de vendas. O que acontece? Se eu não sei a minha taxa de conversão, eu não sei quantas reuniões eu preciso fazer para fazer a empresa atingir a meta. Então eu preciso ser extremamente estratégico e analítico. As pessoas acham que o bom vendedor é aquele que é falastrão e não tem nada a ver com isso. O bom vendedor é aquele que estuda o mercado, que analisa os dados, que interpreta os indicadores e que consegue trazer uma solução personalizada para o cliente. Então, se eu consigo corrigir todos esses erros, eu me torno um closer de alta performance. Eu me chamo Felipe Assis, eu sou sócio fundador da Valor e nós aceleramos empresários feitos para vencer.